Boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos dar início a mais uma aula de português, nessa segunda aula da nossa semana. Nossa primeira aula de gramática nós já tivemos. Agora teremos a aula aqui de tradução textual, né? No caso de interpretação textual, onde nós estamos trabalhando aqui o uso dos parágrafos. Tá bom? A gente tem estudado sobre os parágrafos para ajudar na produção textual, tá bom? A gente está utilizando aí para nos ajudar-nos a conseguir nos expressar de forma mais clara, mais objetiva e mais organizada. Às vezes, nós até temos o que falar, né? Até temos o que dizer, porém, nós não conseguimos articular as ideias de forma coerente, de forma coesa. Ou seja, fica o texto muito solto, muito desorganizado, o que leva à má interpretação por parte do leitor. O leitor ele não consegue encontrar ali, fixar o olhar naquele texto devido a má organização. Então, o que eu percebo muito nos textos hoje em dia é isso. É uma desorganização de ideias. As ideias para o texto, pessoal, ele não é apenas um amontoado de palavras, como as pessoas costumam pensar. Não. O texto ele é organizado, ele precisa ser organizado corretamente, a fim de manter, né, a percepção das ideias. Então, muitas das vezes a gente tem uma ideia diferente de outra e a gente mantém no mesmo parágrafo. E é isso que eu tenho tentado abordar aqui para vocês. As ideias elas devem ser separadas, elas devem ser organizadas de forma que vocês consigam colocar cada ideia em um momento diferente, para que não fique algo desorganizado, para que o leitor consiga entender o seu raciocínio. Exemplo, às vezes vocês querem produzir um parágrafo onde vocês vão realizar uma descrição de uma pessoa, de um momento, tá? Então, ao mesmo tempo que você faz aquela descrição, você também pula para outro parágrafo para poder colocar. Você vai no mesmo parágrafo, você também, além da descrição, você também dá uma conclusão daquilo. Então, fica um parágrafo com múltiplas ideias. Ou seja, fica algo desorganizado, porque à medida que você está lendo uma descrição, a ideia é que você continue vendo a descrição até haver uma pausa e você passar para a próxima linha. Aí você já entende que já mudou de ideia, que já mudou de sentido, e agora você está apresentando um outro sentido para aquilo que você queria dizer. Então, o parágrafo ele tem justamente essa função, ele nos ajuda a organizar as nossas ideias de forma que consigamos alocá-las em seus devidos locais, sem causar nenhum conflito entre as ideias, para não ficar aquela coisa desorganizada, tá bom? Então, na última aula, nós estudamos acerca dos parágrafos descritivos. Deixa eu conferir aqui. Parágrafos dissertativos e parágrafos descritivos. Pronto. Muito bem. Então, a gente fez a análise aí desses dois parágrafos, esses dois tipos de parágrafos. Hoje, a gente vai analisar aí os parágrafos curtos, os parágrafos médios, os parágrafos longos, os parágrafos narrativos, descritivos já temos, descritivos, e os parágrafos expositivos. Serão os tipos de parágrafos que nós realizaremos a análise agora, tá bom? Antes de eu iniciar, permita-me colocar aqui o cabeçalho e também algumas informações aqui resumidas acerca dos parágrafos que nós estudamos, tá bom?
Então, pessoal, um breve resumo aquilo que a gente viu na última aula, e hoje a gente vai fazer a análise aí dos parágrafos narrativos, tá bom? Parágrafos narrativos, até mesmo como o próprio nome já diz, eles realizam uma narrativa de algo, de alguma contação de alguma coisa. Normalmente, os parágrafos narrativos, eles estão presentes em livros de contos, histórias, relatos, enfim, todo tipo de livro que leve esse tema como principal, o tema de contar, de relatar alguma coisa, ele vai ter, no mínimo, aí um parágrafo narrativo, que vai narrar uma situação, um ocorrido, vai apresentar, dizer como foram os fatos. Então, a gente pode pegar um parágrafo narrativo, por exemplo, em um livro de história, que diz o seguinte: o imperador retornou ao palácio a fim de reivindicar seus direitos no castelo. Porém, o rei vigente não permitiu a entrada do mesmo no castelo. Então, aqui a gente tem um exemplo de um parágrafo narrativo. Pessoal, a gente percebe aí que ele está narrando o que aconteceu, ou seja, ele está como se fosse contando a história. Então, esse tipo de parágrafo a gente pode encontrar em vários tipos de gêneros textuais. Eu coloquei um breve exemplo aqui, mas com certeza vocês encontram em todo tipo de livro que vocês leem. Eu acho que é quase impossível não ter um parágrafo narrativo em uma história, em um livro que vocês leem, seja qual for o tema. Pode ser um livro de desenvolvimento pessoal, pode ser um livro didático, um livro religioso, enfim. Não importa. Qualquer tipo de livro que vocês lerem, com certeza vocês vão encontrar no mínimo um parágrafo narrativo. Pois é um parágrafo que descreve, que indica aí, relata como algo aconteceu, o que foi que aconteceu. Então, é quase impossível você ler um livro e não ter um relato sobre alguma coisa. Então, as características do gênero narrativo são esses. Eles são parágrafos que apresentam uma narrativa, ou seja, um relato de como algo aconteceu. Ou seja, todo aquele parágrafo que indica aí como alguma coisa aconteceu, ele é classificado como um parágrafo narrativo. Quais são as principais características desse parágrafo? A presença de um narrador. Bom, é necessário que haja a presença de um narrador para que possa realizar essa narrativa. Vocês percebem que eles estão sempre na terceira pessoa, tá? Quase sempre, né? Dependendo do tipo de narrador. A gente pode ter um narrador personagem, que é aquele narrador que, ao mesmo tempo que ele está narrando, ele também participou do outro. A gente já estudou sobre isso, sobre os tipos de narrador. A gente tem aí o narrador personagem, a gente tem narrador observador, e narrador onisciente, que é aquele narrador que sabe de tudo acerca do personagem. Narrador personagem é aquele que tanto participou da história, foi ele a história, e ele mesmo está narrando a própria história. Observador é aquele que observa e sabe um pouco da história.
Narrador onisciente é aquele que sabe literalmente tudo sobre o personagem. A gente chama de narrador onisciente. Beleza? Pronto. Muito bem. E agora a gente vai para o parágrafo expositivo. Pronto, pessoal. Nesse parágrafo expositivo aqui, a intenção dele é que você exponha uma ideia, você exponha um fato, tá bom? Normalmente esse expositivo ele tem como intenção trazer uma informação relevante. É aquele parágrafo que traz uma definição, que traz um conceito, que traz uma informação, tá? Parágrafos que apresentam definição, conceito, exposição acerca de. Bom, pessoal, então, parágrafos expositivos são aqueles parágrafos que apresentam uma definição, um conceito ou uma exposição acerca de um fato. Ou seja, quando você traz um conceito sobre alguma coisa que é uma definição de uma palavra, uma definição de um conceito científico. Bem, qualquer tipo de definição de conceito a gente atribui aí aos parágrafos expositivos, tá bom? A gente tem, por exemplo, aí quando a gente vai ler um livro de ciências, aí tem lá, né, mostrando o que é, por exemplo, uma planta carnívora. Planta carnívora é aquela que se alimenta de insetos e tal, então pronto. Esse daí é um parágrafo expositivo, pois ele está trazendo uma exposição, um conceito sobre algum objeto, sobre alguma coisa. Aí a gente chama aí de parágrafo expositivo, tá bom? A principal característica dele é a exposição de um conceito ou de uma definição. O dicionário, por exemplo, né, é um dos livros que mais possuem parágrafos expositivos, pois eles trazem conceitos acerca das palavras, acerca do uso das palavras, significado e etc. Tá? Então, é o tipo de livro aí que possui o máximo, mais parágrafos expositivos. Tá bom? Pronto, pessoal. Então, esses são os 4 tipos de parágrafos que vocês vão apresentar no texto de vocês. Tá bom? Lembrando que cada ideia que apresentar algum tipo de informação, isso aqui deve ser paragrafada. Ou seja, se você quer apresentar aí uma argumentação, uma conclusão sobre alguma coisa, você tem que utilizar um parágrafo dissertativo. Um parágrafo. Se você quer passar para descrever alguma coisa, falar sobre alguém ou algum ambiente, você passa o parágrafo descritivo, já coloca outro parágrafo. Se você quer narrar um acontecimento, um fato, outro parágrafo narrativo, tá bom? Todos eles devem ser separados para que você mantenha a organização das ideias. Tá bom, pessoal? Bom, muito bem. Por último, para finalizar aqui, a gente viu todos os tipos de parágrafos. Todos esses parágrafos aqui, pessoal, todos, sem exceção, eles podem ser reclassificados. Eles podem ser classificados em parágrafos curtos, parágrafos médios e parágrafos longos. Tá bom? Você pode classificá-los nessa classificação aqui, curto, médio ou longo. Vai depender do quê? Vai depender do tipo do tamanho do parágrafo. Se for um parágrafo curto, com poucas palavras, parágrafo curto. Se tiver uma quantidade razoável de palavras, um parágrafo médio. Se tiver muitas palavras, aí é um parágrafo longo. Tá bom? Cada um desses aqui, ó, dissertativo, descritivo, narrativo, expositivo, eles podem ser classificados em parágrafos curtos, parágrafos médios ou parágrafos longos. Vai depender da quantidade de palavras que eles apresentarem. Tá bom, pessoal? Então, parágrafos curtos que apresentam
Pronto, pessoal. Então, aqui está a definição. Para cada quantidade de linhas que a gente tiver em um parágrafo, a gente pode classificar. Os parágrafos longos, normalmente, eles são parágrafos expositivos, quando você vai trazer aí uma informação sobre a definição ou conceito de alguma coisa, né? A gente atribui aí ao parágrafo longo, tá bom? Parágrafos longos são parágrafos expositivos. Mas, claro que você também pode ter um parágrafo narrativo longo, né, onde você narra toda uma história e o contexto que aconteceu, utilizando várias palavras. Também é possível, tá bom? Então, dependendo da quantidade de palavras que nós tivermos aí, a gente vai ter um tipo de parágrafo. Beleza? Gostaria que vocês copiassem essas informações para vocês, vou dar 2 minutinhos aí, e em seguida eu vou para a gente finalizar a nossa aula, tá bom? Ok, pessoal? Copiaram, passaram para o caderno de vocês. Pronto. Então, a gente vai finalizar por aqui. Fizemos aqui a análise de todos os parágrafos. Eu espero que vocês passem a utilizar isso nas ideias de vocês. Tem uma dica para vocês praticarem, tá bom? O uso dos parágrafos. Vocês tentem produzir textos de diferentes gêneros e tentem dividir as ideias de vocês. Antigamente, vocês costumavam escrever tudo junto. Agora, antes de vocês escreverem, vocês vão pensar na organização textual. Ou seja, se você pretende colocar uma descrição de algo, você já se programa para colocar aquilo em parágrafo diferente. Tá bom? Você se programa para trazer aquele parágrafo, para colocar aquele parágrafo diferente. Tá bom? Em uma outra parte do parágrafo. Beleza?
para que não fique toda aquela mistura de ideias, sem nexo, sem coerência, sem relação. Tá bom? Então, sempre que vocês forem produzir um texto agora, vocês vão pensar nessa organização textual, em separar os parágrafos de acordo com as ideias que vocês querem apresentar. E assim vocês conseguirão bem mais facilmente melhorar a ideia, a exposição das ideias de vocês. Beleza, gente? Então, vou ficar por aqui. Eu vejo vocês na nossa próxima aula de gramática, que será semana que vem, perdão, de produção textual, que será semana que vem, tá bom? A gente já volta com algumas atividades aqui sobre os parágrafos e também sobre atividades do livro, tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês lá no Class Zero, beleza? Também lembro vocês de estudarem as provas, os conteúdos já estão lá no Class Zero. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir lá. Beleza, gente? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Ainda essa semana temos a nossa aula de gêneros textuais. Não percam. E semana que vem a gente volta com mais aulas de produção, gramática e também de gêneros. Tá bom, gente? Tchau, fiquem com Deus e vejo vocês na semana que vem, essa semana ainda, com a aula de gêneros textuais. Até a próxima, pessoal.